A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, reflexões sobre o livro Paulo e Estevão. Uma apresentação, César Perry. Alô, amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Estamos dando continuidade aos programas, que iniciamos já há algum tempo atrás, sobre reflexões em torno do romance Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria do Espírito Emmanuel. Sem dúvida, é um grande livro, um romance que nos traz à tona informações de muita significação sobre o grande vulto do cristianismo que foi Paulo de Tarso. E Emmanuel leva em consideração, sem dúvida, obras como Atos dos Apóstolos e as Epístolas de Paulo, mas tratando sempre com uma vertente também de informações das tradições espirituais. Nós hoje vamos dar início ao capítulo 8 da segunda parte do romance Paulo e Estevão, que é intitulado O Martírio em Jerusalém. Como vocês se recordam, no último programa nós encerramos todas aquelas informações relacionadas com a terceira grande viagem de Paulo, onde ele retorna da sua presença em cidades, províncias da Europa, da Ásia Menor, e retorna atendendo ao chamado de amigos para Jerusalém. E é exatamente isso o que nós vamos focalizar a partir de agora. Então, estando Paulo de Tarso em Jerusalém, ele foi atendendo a pedidos, inclusive, e mantendo contatos com Tiago, que era uma liderança na Casa do Caminho, mesmo porque Pedro já não estava mais lá. Pedro foi banido ali da cidade, Então ele pressentia, sem dúvida nenhuma, nesse seu retorno a Jerusalém, alguns maus presságios, vamos assim dizer, E ele procurou conversar com os discípulos mais próximos, mais atuantes, sobre aquela situação que ele poderia vir a enfrentar em Jerusalém. E ele encontrou, inclusive, uma atitude bastante humilde de Tiago, que outrora teve ali uma contenda com Paulo em função de propostas judaizantes que ele estava desenvolvendo. Nessas condições, ele procurou se informar das ocorrências recentes e verificou que os rabinos de destaque ali em Jerusalém, ligados ao Sinédrio, eles resolveram reapresentar processos de perseguições que foram iniciadas por ele mesmo na época em que era o doutor da lei, o doutor Saulo de Tarso. Então foi uma época de muita movimentação, de muita perseguição que ele próprio empreendeu em Jerusalém, região, no passado. E é nessas condições que eles estavam agora verificando, os rabinos, de que os seguidores de Jesus representavam, na ótica deles, pessoas que trabalhavam com sortilégios, com feitiçarias, eram pessoas consideradas espúrias, e que poderiam muito comprometer o judaísmo. Então essa era a razão ali das perseguições. E quando Paulo lembrou-se, inclusive, foi informado, relembrado, vamos assim dizer, que havia uma legislação vigente de que quando um acusado morria, os seguidores dele, na condição de parentes próximos e consanguíneos,
os seus descendentes, poderiam responder pelas práticas do falecido réu e serem humilhados, desonrados. Isso levou a uma grande preocupação para Paulo, porque ele tinha parentes, né, que residiam ali em Jerusalém, a sua própria irmã e um sobrinho. Ao mesmo tempo, o que aqueles rabinos queriam? Queriam que Paulo, ao se reapresentar perante o Sinédrio, ele deveria dar uma satisfação pública, né, aos seus irmãos de raça, vamos assim dizer, e vencendo, portanto, muitos preconceitos. Era uma situação muito difícil para Paulo, né, porque ele estava vendo e recebendo informações de que pessoas simples, mulheres, né, que seguiam Jesus e que tinham, na verdade, trabalhos até humildes, muito simples, estavam sendo sujeitos a martírios e várias acusações. E isso preocupava muito a ele, então ele também gostaria de amenizar aquela situação. E aí ele veio a saber que depois de muitas negociações ali no Sinédrio, né, aqueles rabinos chegaram à conclusão que Paulo deveria fazer um voto de nazireu, isto é, ele deveria comparecer ao templo durante 7 dias consecutivos. E nesses dias, para que todas as pessoas vissem ele, que ele seria ainda um bom e fiel judeu, né, como eles pretendiam. Então, era uma ideia para satisfazer a vaidade farisaica, né? E ele reagia a essa situação. Ele não aceitou isso com facilidade, essa ideia. Mas passou a conversar e receber, inclusive, solicitações de que essa exigência, que para ele, Paulo, tinha o significado de uma ironia profunda, e queriam tratá-lo como uma criança, inclusive, né, com a aplicação daquela lei, e não seria uma perseguição, mas seria uma grande humilhação, exibindo dessa forma ao grande público da época. Então, mesmo que houvesse aquela situação de hipocrisia, né, por parte dos doutores da lei vigentes ali na época, ele começou a pensar, a meditar nesse assunto. E aí ele teve a oportunidade de conversar com Tiago, que ele havia notado que estaria mais simples e mais humilde do que ele o conheceu alguns anos antes, né? Então ele percebia, Paulo, que talvez a vida, né, demandaria uma percepção diferente, exigiria às vezes mais compreensão do que conhecimento, assim escreve Emmanuel. E a partir daí ele procurou se informar e verificou inclusive que havia exigência dele comprar alguns animais para o sacrifício, como era da tradição, né? E além de patrocinar de outras pessoas que estariam envolvidas com ele naquela apresentação junto ao Sinédrio. Nessas circunstâncias, ele teve a oportunidade de trocar ideias e dizia: mas eu não tenho nem recursos para despender com 15 ovelhas para sacrifício. E aí os companheiros ali vinculados à Casa do Caminho: não, mas nós poderemos fazer aí uma ajuda, né, e coletar esses recursos. E Paulo não aceitava com naturalidade. Dizia ele, seria a primeira vez que ele teria que recorrer à bolsa alheia, inclusive, né? Então ele estava relutando em atender aquela solicitação. Mas mesmo assim, ele foi convencido para que se humilhasse e se sujeitasse àquilo, porque poderia amenizar a perseguição aos seguidores de Jesus de uma forma geral. E assim foi feito. Então, num determinado dia agendado,
atendendo a um cerimonial bastante rigoroso, né, ele compareceu ali junto ao Sinédrio, e vários estavam ali para assistir aquela exigência, né, que haviam feito para ele. E Tiago, fortalecendo aquela decisão de Paulo, nessa tentativa de melhorar aquele estado de coisas. Mas, ao mesmo tempo em que ele comparecia, ele notava, né, reações por parte do público presente, alguns afirmando: não, mas nós teríamos que condenar Paulo de Tarso. Então estava evidente um ódio farisaico disseminado, né, junto àquelas pessoas que teriam que assistir àquela cerimônia toda. E ele notou, inclusive, em alguns momentos, gritos, pessoas exaltadas: morte ao traidor, morte, pedras ao desertor. E nessa linha, né, pagarás pelo teu crime, né? Eram armadilhas, né, situações engendradas, né, para levar esse público revoltoso no sentido de ofender e de pressionar Paulo de Tarso. Mas ele compareceu e foi agredido, inclusive, num dos dias, né? Recebeu bofetões, né? Estava ali, então, claramente passando por situações dolorosas, e ele pensava que talvez fosse necessário até para ele sentir a sua consciência, né, mais leve. Porém, esse espetáculo todo, né, que estava acontecendo com aquele cerimonial, fazia com que ele lembrasse que foi muito semelhante àquilo que ele impôs a Estevão, né, que foi o Marte na mão do doutor Saulo de Tarso no passado. E nessas condições, perante humilhação, acusações que faziam durante aqueles dias de apresentação de Paulo, apareceu um tribuno militar, né, levando centuriões, e escutou aquelas acusações como se ele fosse um criminoso, um inimigo do povo, e pedindo que o malfeitor, o ladrão, fosse realmente executado. E nessas horas, aquele militar romano resolveu levá-lo de volta para a Torre Antônia, onde ele estava detido, para que evitasse situações mais graves. E aí Paulo se lembrou: mas eu não posso sair daqui nessas condições, eu tenho que dirigir a minha palavra, eu tenho que dizer alguma coisa a esse povo. E aí foi nessa circunstância que o tribuno romano chamado Cláudio Lísias aqueceu, e Paulo usou da palavra, explicando, né, historiando tudo, as ocorrências, né, que ele teria vivido a partir do momento em que ele viu aquela aparição de Jesus. E da mesma forma que ele falava isso, e de certa forma sensibilizava aquele tribuno romano que permitiu que ele falasse, aumentava a ira do povo, né? E tinham as reações as mais estranhas ali, de tal maneira que quiseram, inclusive, mais uma vez, açoitar Paulo, e com ofensas, dizendo: mas você não é um apóstolo do Cristo? Consta que o mestre morreu na cruz, o seu mestre morreu na cruz. Então ele estava recebendo ofensas, recebendo desafios muito grandes, né? E aí ele passa a dialogar com aquele tribuno romano e falou: mas será lícito açoitar um cidadão romano antes dele ser condenado? E aí ele levou um susto, né? Mas então, você de fato é um cidadão romano? Ele respondeu: sim. E aí se estabelece um diálogo, né, diferente, porque a gente sabe que o judeu não poderia condenar a um cidadão romano. E é nessas horas que
que eles retiraram Paulo daquele ambiente e combinaram que ele deveria se apresentar num outro dia. Nesse meio de tempo, ele deveria então comparecer ao tribunal, né, dos israelitas, e o Cláudio Lísias, aquele tribuno romano, ficou sensibilizado com as informações trazidas por Paulo e resolveu dar-lhe uma certa proteção, né? E aí houve uma solicitação da irmã de Paulo, Dalila, junto com o filho dela, Stefane, portanto sobrinho de Paulo, para que o visitassem, e o que foi feito. E ele tomou das mãos, né, daquela irmã e do seu sobrinho Estefânio, e com muita ternura, e ouviu ali inclusive informações por parte do sobrinho Estefânio que ele poderia verificar uma forma, né, de dar alguma proteção a Paulo, considerando que ele era um cidadão romano. E é nessa circunstância então que fica toda uma situação embaraçosa, complexa, né? E o tribunal manteve, né, a posição de ouvir novamente Paulo, e ele comparece, mas eles queriam de qualquer forma julgá-lo e condená-lo, mas estavam percebendo que aquele tribuno romano, Cláudio Lísias, poderia ter algum interesse, alguma ideia de proteção pessoal, né, àquele prisioneiro, que eles ansiavam tanto, né, pela sua execução. E Cláudio Lísias, então, verificando momentos de balbúrdia que estabeleceu-se ali, com xingatórios, gritos, né, enquanto desenvolvia mais um dia daquele julgamento, e Cláudio Lísias resolveu então apelar para os soldados, né, e recolheu outra vez Paulo como prisioneiro para o cárcere da Torre Antônia, né? E foi exatamente ali, naquele local, que ele pôde receber a visita de Lucas e de Timóteo, foi autorizado. Então nós vemos que havia sempre a presença de algum dos seguidores, ou apoiadores de Paulo, que conseguiu do tribuno romano autorização para visitar. E ao mesmo tempo que Paulo estava recebendo esse apoio pessoal, né, de alguns amigos, ele recebia informações de natureza espiritual. E embora fatigado, machucado, né, triste, amargurado, preso naquela Torre Antônia, ele escutou uma voz muito suave que dizia a ele, segundo as anotações do Espírito Emmanuel: regozija-te pelas dores que resgatam e iluminam a sua consciência. Ainda que os sofrimentos se multipliquem, renova os júbilos divinos da esperança. Guarda o teu bom ânimo, porque assim como testificaste de mim em Jerusalém, importa que o faças também em Roma. Então era um espírito em nome de Jesus, dando bom ânimo, esperança a Paulo, que ele suplantaria aquelas situações, mas que ele deveria aceitar, né, aqueles sofrimentos, e que ele teria condições também de testemunhar Jesus em Roma. Ou seja, estava previsto realmente pelo plano espiritual a ida de Paulo de Tarso até a capital do Império. E mais uma vez então ele acorda num determinado dia, eles foram beneficiados, a irmã e o sobrinho de Paulo, com a possibilidade de que uma guarda romana o protegesse, porque, segundo Estefânio, ele soube que eles não só, os revoltosos, queriam assassinar Paulo de Tarso, como o próprio Cláudio Lísias, né, porque estaria protegendo. Em função disso, né,
Estefânio deixou isso muito claro ao tribuno romano Cláudio Lísias, e nessas circunstâncias eles começam a verificar um novo encaminhamento, né? Aquela situação do julgamento. Recebeu Paulo também, mais uma vez, a visita de Tiago, né? E que trouxe reforço àquelas informações do sobrinho Estefânio. E foi nessas condições, inclusive, né, que o tribuno Lísias, extremamente preocupado, lembrou que o governador, ele representava o tribuno romano ali, ele representava o próprio governador romano em Jerusalém, porque o governador romano residia num palácio, numa cidade portuária de Cesareia. E aí ele começou a conjecturar, o tribuno Lísias, que Paulo deveria ser submetido a um julgamento menos apaixonado e mais justo, né? E que ele deveria transferir aquele prisioneiro para Cesareia, para onde residia o governador romano, considerando que ele era, inclusive, um cidadão romano. E assim foi feito. Então, Cláudio Lísias, o tribuno romano, providenciou a formação de uma escolta muito forte. Anota Emmanuel no romance Paulo Estevam: 130 soldados, 200 arqueiros, 70 cavaleiros. Essa foi a escolta, né, que foi destacada pelo tribuno romano para proteger a si próprio e a Paulo, né, no trajeto até Cesareia, onde eles encontrariam o próprio governador romano. E aí ele foi chamado, né, em um determinado madrugada, para iniciar essa viagem com toda essa proteção da guarda romana. Veja que interessante, né? O Império Romano dando, o Estado Romano dando proteção a um cidadão que estava sujeito a sofrer uma série de injustiças e perseguições movidas pelo fanatismo, movidas pelo radicalismo, né? Que afligia, né, toda a cidade de Jerusalém, instrumentalizada pelo Sinédrio. Ao chegar em Cesareia, o governador romano, que se chamava Félix, recebeu aquela expedição, aquele grupo todo, com muito espanto. Ele já conhecia de informações gerais Paulo, né, e não era então estranho as lutas que ele sustentava com os irmãos de raça, ele já sabia de tudo isso. Mas aquela caravana tão imensa causou muita admiração ali no governador Félix. Houve um interrogatório inicial, um contato inicial com o governador, e esse disse que estava atento, né, sabendo da origem judaica do acusado, ele não poderia julgá-lo sem ouvir também um órgão competente lá de Jerusalém. Então assim foi programado para, num determinado dia, haver um momento, né, de julgamento com a presença de representantes ali do Sinédrio. Paulo manteve-se sereno nesse período de aprisionamento junto ao palácio do governador romano, mas Félix, o governador, passou a observar, né, os dotes intelectuais de Paulo, os seus primores de fala, de primores de raciocínio, de dialética, inclusive, e ele tinha uma certa dúvida, né, em proferir algum veredicto, né? Então ele percebia os acusadores anciões de Israel e, por outro lado, via a nobreza, né, de manifestação por parte de Paulo. Então, o que resolveu o governador Félix? Eu reconheço que o processo é mais grave do que eu julguei à primeira vista. Neste caso, eu resolvo adiar a sentença definitiva até que o tribuno Cláudio Lísias seja convenientemente ouvido. Então, ele provocou um atraso, né, no andamento do processo para dar chance que o tribuno também se manifestasse. Aquele mesmo que havia protegido, né,
Paulo lá em Jerusalém. E assim ele permaneceu 2 anos detido lá, junto ao palácio do governador romano, recebendo visitas com autorização, recebendo apoio, né, de seus discípulos e admiradores, e inclusive, né, sem dúvida nenhuma, de Lucas e de outros companheiros diretos. É dessa maneira então que se processa, né, um adiamento, e que foi bastante providencial para que houvesse um tempo, porque não havia interesse por parte do governador romano de gerar acusações e precipitações, porque ele conhecia, né, a turbulência, a forma raivosa com que procediam aqueles homens do Sinédrio. Então ele deu um momento de trégua, de ponderação, e nós vamos continuar no próximo programa, né, analisando a continuidade desses registros tão belos de Emmanuel no romance Paulo e Estevão, culminando, né, com a prisão, o início do julgamento de Paulo em Jerusalém, transferido para o governador romano em Cesareia, e agora nós os convidamos para a próxima semana acompanharmos mais um trecho desses momentos cruciais da vida do grande apóstolo Paulo de Tarso. Até lá, meus amigos. Você acabou de escutar reflexões sobre o livro Paulo e Estevão.